Graça maravilhosa. Muito perdido andava, mas eu me encontrei. Era cego até que Jesus enxerguei. A última estrofe. Quando lá no céu chegar e contemplar o meu Jesus, irei lhe agradecer pela cruz, pela paz, pela vida que não terá mais fim, pois todo mal ele já sofreu por mim. Graça maravilhosa, quão doce canção que me diz: vem descansar em meu Deus. Muito perdido andava, mas eu me encontrei. Era cego até que Jesus enxerguei. Aleluia, amém. Boa noite, meus irmãos. Mais uma noite de comunhão. Deus seja louvado. Mas eu preciso falar com os irmãos antes de começarmos acerca do nosso final de ano, porque a comunhão é a hora em que os filhos se reúnem ao redor da mesa. Não é o culto mais importante do mês, mas é um momento muito importante, onde todos deveriam estar juntos, né? Então, eu quero disse pela manhã, esperava que houvessem outros irmãos aqui nesta noite. Todavia, eu quero dizer também esta noite que nós temos a intenção de passarmos o final de ano juntos. E eu penso que se alguém que não estava aqui de manhã tem alguma coisa contra, que levante a mão. Nenhuma mão se levantou, então está aprovado. Então orem para que Deus nos dê condição, nos abra as portas, para nós conseguirmos um lugar para estarmos. Eu estou disposto a passar em culto em algum lugar. Em último lugar, nós temos que ficar aqui mesmo. Mas o que acontece é que nós temos um pouco de receio de transitar em tempo de festa. E eu também não gosto. E também me compadeço daqueles irmãos que pegam ônibus e para andar em tempo de festa e têm dificuldades. Nós devemos pensar nisso, não é? Mas mesmo para quem vem de condução própria, não é coisa boa a festa. O pessoal vem, bebem nas festas, dirigem bêbados, e é normal você ver batidas aqui na paralela em tempo de festa. Então nós queremos evitar o mal. Mas eu penso que estarmos juntos é por uma boa ocasião nesse final de ano, e nós começaremos a vir. E se nós temos que forçar caminho para o diabo recuar, nós vamos abrir caminho e vamos louvar a Deus. Então orem para que Deus nos dê condições e abra as portas para nós estarmos reunidos nesse final de ano. Eu vou começar a me movimentar. E se você for solicitado, por favor, me ajude, enquanto eu estou me esforçando em fazer algo para os irmãos.
e, e para mim também, né, para todos nós. Amém? Então, essa é a primeira informação que eu quero dar aos irmãos. E nós temos uma pergunta, e deixa eu ler para os irmãos. Pastor Messias, hoje eu entendo que Deus restaurou o Éden, e esta é a promessa para seus filhos. Gostaria de saber se neste Éden restaurado nós vamos trabalhar. Bem, aqui tem uma afirmação, né? Eu entendo que o Éden, que Deus restaurou o Éden. Isto é assim? Os irmãos acham que Deus restaurou o Éden? Não, ele não restaurou o Éden. A nossa promessa é esta, não é? Hoje eu entendo que Deus restaurou o Éden. Não, isso não foi feito. O Éden não foi restaurado. Será restaurado. E lembram? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso? Se você usar a palavra paraíso, você verá que o Éden também é o paraíso de Deus. Será que Dimas foi lá para o paraíso? Bom, eu não sei lhe dizer. Mas o que eu sei é que ele foi para o paraíso, porque Jesus falou isso. Nós cremos que haverá um novo céu e uma nova terra e o Éden será restaurado. É isso que o profeta disse. O paraíso será restaurado. Isso não aconteceu ainda, isso irá acontecer. Nós, aqueles que morrem em Cristo, não ficam dormindo, estão no lugar onde nosso profeta foi, o que ele chamou de a sexta dimensão, onde senhoras que foram batizadas com 90 anos estavam lá abraçando ele. Eles não tinham glândulas sexuais, era diferente, todo mundo era irmão. E quando essa moça de 18 anos disse: "Ó, meu precioso irmão", e o abraçou, agradecendo a ele pelo seu ministério, ele disse: "Eu não te conheço, irmã". E a irmã disse: "Você me batizou quando eu tinha 90 anos de idade. Você não pregava que aqui era a juventude eterna? Então, no céu não tem lugar não há envelhecimento, não há dores nenhuma. E nesse lugar de prazer, de gozo, de satisfação eterna, nesse paraíso, não é? Esse Éden não foi restaurado aqui na terra. Ele ainda será. Nós supomos que ele esteja bem ali onde estava na inscrição na Bíblia. Ele dava as águas, um rio que passava no meio do Éden regava 4 rios, Gion, Pison, Tigres e Eufrates. E você pode olhar na Bíblia e no mapa do Velho Mundo que o rio Tigres e Eufrates saem da cabeça do Golfo Pérsico, formam um V, quase que uma forquilha de um estilingue. E haviam mais 2 rios. Eu estive vendo que arqueólogos descobriram que haviam 2 outros rios que também partiam lateralmente a esse Tigres e Eufrates, que formavam como um V. Haviam mais 2 que abriam assim, um para a direita e outro para a esquerda. Então, ali é onde provavelmente estava o Éden, e há também registros de que houve uma grande inundação, houve o dilúvio, e de repente aquilo tudo encheu-se de água, e aquilo foi perdido debaixo das areias do deserto, debaixo das águas do Golfo Pérsico, ou algo assim. Eu sei que estava na terra, literalmente, e Deus o escondeu de alguma maneira. Mas nós cremos que ele será restaurado, porque o deserto florescerá. Então, aqueles lugares secos que foram assoreados, assoreamento é quando as águas trazem areias e tapam, e o leito do rio começa a diminuir, ele fica cada vez mais raso, porque as areias vão entupindo, vão enchendo ali aquela profundidade, e a água secando. Nós não cremos que o Éden foi restaurado ainda, cremos que ele será. Cremos que há um paraíso, onde aqueles que morrem vão e estão. O que o profeta chamou de a sexta dimensão. Mas sabemos que haverá um lugar na terra, e ainda não está aqui na terra. Há umas bases para isso.
A terra receberá e o monte se fenderá em dois, e a nova Jerusalém descerá do céu. E o termo para o profeta falou numa mensagem, eu tive notícia, um pastor falou certa vez isto, mas me parece muito coerente, que também, quando fala mansões que nós teremos nessa nova Jerusalém, nesse lugar, também haverá jardins, que você também pode entender como paraíso, né? O jardim do Éden. E, bem, ainda não foi restaurado. Há algumas coisas que realmente, meus irmãos, nós não sabemos exatamente como serão, mas eu já sei que vai ser bom demais. Ou seja, a restauração literal dali do Golfo Pérsico, do Éden brotando de onde estava originalmente, ou se vai descer do céu a Nova Jerusalém cheia de jardins para nós. Muito bem, eu sei que uma coisa ou outra eu estarei lá. Amém? Mesmo sem entender tudo certinho, e eu não me aventuro em coisas grandes, não tenho porquê, mas eu sei que ele não foi restaurado ainda. E esta, continua a pergunta, é a promessa para seus filhos. É verdade, isso aí está certo. É a promessa para os filhos, o Éden restaurado. Gostaria de saber se nesse Éden restaurado nós vamos trabalhar. Muito bem. Nós estamos voltando para o lugar de onde nós viemos. Adão e Eva não trabalhavam. Eles gerenciavam todas as coisas. Eu me pergunto, os animais trabalham? Aí nós devemos pensar no que é o conceito de trabalhar. Viver é trabalhoso? É trabalhoso, você tem que levantar de manhã, você tem que fazer comida, você tem que cuidar da casa. Isso é trabalho? Ora, o trabalho é quando você sai de casa e ganha um dinheiro para fazer alguma coisa. O que é trabalho? Um peixinho tem que nadar, tem que comer seus plânctons por ali, o outro peixe tem que caçar outros peixes. Isso é trabalho ou é vida? Adão e Eva não tinham patrões, eles eram livres, mas eles estavam ali para cuidar da terra, eles gerenciavam a terra, eles eram gerentes, eles tinham controle sobre a terra. Adão e Eva, Adão era o Deus da terra, o Senhor nosso Deus é o Deus do céu, mas Adão originalmente era quem mandava aqui na terra. Ele podia dizer esse monte, ergue-te, lança-te ao mar, e o monte seria lançado. Ele deu nome aos peixes. Como é que Adão deu nome aos peixes se ele não podia nadar? Será que ele não podia nadar? Será que Adão era bom de apneia? Será que Adão conseguia se teletransportar? Será que Deus levava Adão de um lugar para outro, como levou Filipe? Será que Adão andava em carruagem de fogo ou só Elias? Eu penso que Adão podia gerenciar e havia muita coisa para Adão fazer. Será que Adão foi na lua? Será? Ele podia ir? Tudo é possível ao que crer. E para Adão, o que é que não era possível para ele? Será que ele foi arrebatado até o terceiro céu? Ora, se Paulo foi, imagine Adão. Mas para que eu me aventuraria nesses assuntos? Eu sei que Adão não tinha um trabalho como nós entendemos por trabalho. Adão fazia alguma coisa. Adão vivia na comunhão com Deus. Não um trabalho no sentido de sustento. Você não precisa trabalhar para se sustentar. Adão esticava a mão, comia as frutas e estava tudo bem. Quando tinha fome, porque eu sei também que Adão podia passar tempo sem comer. Moisés passou 40 dias sem comer, Jesus também. Comer talvez fosse só por prazer, não por necessidade. Vocês estão me entendendo? Não havia um trabalho como nós entendemos ali para que ele pudesse comer ou viver. Mas se a pergunta é ele não fazia nada, aí é outra coisa. Se você entender que uma eternidade não é tempo suficiente para você compreender o nosso Deus a quem servimos, então estudar a Deus deve ser um trabalho muito importante, você não acha? Um homem que estuda os dinossauros, eles têm trabalho? Tem. Eles estudam, fazem pesquisas. Então, no sentido da palavra, no sentido de trabalhar para obter sustento ou algo assim, não. No sentido de ter ocupação, penso que sim, haverá alguma ocupação para nós ali. Mas não penso que será que não terá a conotação de trabalho. Porque se já aqui o nosso trabalho é descansar em Deus,
Não é isso? Nós devemos colocar nossas cargas todas sobre ele. Então, como é que nós iríamos então lá para o Éden, restaurado, ter alguma carga? Não teremos nenhuma carga, nenhum trabalho. Nós teremos prazer, gozo, satisfação. E que o que quer que seja que façamos será maravilhoso. Se para você trabalhar é maravilhoso, então você vai ter trabalho lá, porque você vai se sentir muito bem ali. Mas o trabalho, como nós conhecemos, penso que não haverá. Amém. Então, essa é a resposta. Vamos, irmãos, ficar de pé. Vamos ler ainda no livro de 1 Timóteo, capítulo 2, até o verso 8, do 1 ao 8. Aleluia. Deus é maravilhoso. Todos acharam? 1 Timóteo, capítulo 2. Vamos orar. Bondoso Senhor, Tua palavra está diante de nós e nós a leremos, ó Pai, e pedimos que Tu nos inspire agora e fala conosco. Guia-nos em Tua verdade. É o que pedimos, não porque merecemos, ó Deus, mas pedimos em Teu nome, ó Senhor Jesus Cristo. Amém. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Para o que, digo a verdade, em Cristo não minto, fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios na fé e na verdade. Quero, pois, que os homens orem em todo o lugar, levantando mãos santas, sem ira e nem contenda. Que o Senhor nos abençoe com a sua palavra. Poder sentar. O livro de Timóteo, suas duas cartas, e também o livro, a carta a Tito, são as cartas consideradas pastorais, onde Paulo está escrevendo a um pastor. E se você tem alguma dificuldade sobre a doutrina, leia essas três cartas. São nessas três cartas, 1 e 2 Timóteo e Tito, que Paulo entrega então a doutrina que nós devemos seguir. O fundamento dos apóstolos e dos profetas, do qual Cristo é a principal pedra de esquina. Então, leiam essas cartas e vocês vão saber qual é a doutrina que a igreja tem que ter. E nós entendemos que quando saímos da doutrina, nós temos problemas. Mas como então viver na doutrina, pastor? Como é que eu devo viver? O que eu devo fazer? E eu queria esta noite falar isto em palavras rápidas, mas com a Bíblia por calço, por fundamento, como sempre. Nós precisamos sempre de orar e de clamar a Deus. Nossa vida deve ser para estar em comunhão com Deus. Nós devemos estabelecer um contato com o Senhor. Nossa vida deve girar em torno das coisas de Deus, não as coisas de Deus girar em função das nossas vidas.
nós vivemos para servi-lo. Então ele nos abençoa. Nós devemos primeiramente buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas são acrescentadas. Então você deve viver para orar e para buscar a Deus. Deve ser a coisa mais importante para você a oração, a comunhão com Deus. E observe que ele começa dizendo que nós devemos fazer petições, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos que estão em eminência. Porque nós sabemos, nós não temos um rei sobre nós, nós temos presidentes, governadores, prefeitos, senadores, deputados, são pessoas que estão em eminência. O que nós devemos fazer como crentes? Orar por eles. Quantos aqui têm orado por seus líderes, pelo presidente, pelos vereadores, pelos senadores? Alguém tem orado constantemente por eles? Levante as mãos. Ok. Vocês são tudo metidos com política, é? Não. Bom, eu não sou metido com política. Você é metido com política? Mas eles estão em eminência. Nós devemos orar por eles. Orar para que Deus, em vez de falar mal, que às vezes até é um vício falar mal das pessoas, né? Que é coisa ruim. Não fale mal. Sabe? Critique atitudes, não pessoas. Não está certo criticar pessoas. Critiquemos a atitude. O irmão Brana disse, quando você começa a falar mal, o diabo fica bem do seu lado. Se você abre a sua boca para falar mal, vou falar mal de quem? Do presidente. Pois bem, o diabo está ali. Para você falar mal de alguém. Você não pode falar mal de ninguém. Você pode condenar as obras, mas não uma pessoa. Agora, se você está dizendo, mas Jesus chamou Herodes daquela raposa, tudo bem. Jesus chamou e está bem chamado. Se você quer chamar os outros de raposa, chame. É por sua conta. Se o Senhor Jesus te inspirou a dizer isto. Mas a nossa regra é não falar mal, é orar pelas pessoas. Pelos aqueles que estão em eminência. Para quê? Para que tenhamos uma vida quieta e sossegada. Nós queremos que vá tudo bem com os nossos líderes e governantes, com os nossos reis, com os nossos senhores. Nós não somos escravos, mas no tempo que a palavra aqui foi escrita, havia escravos. E Paulo ensinou que aqueles que eram escravos deviam respeitar seus senhores. E aqueles que tinham escravos deviam também saber que são escravos de Jesus Cristo, porque a palavra servo é o mesmo que escravo. Então nós somos escravos de Jesus Cristo. Como é que vamos tratar os nossos escravos de maneira ruim? Engraçado que Paulo não se meteu nesse assunto de escravidão. Não é interessante? Não se meteu. O evangelho chegou para resolver. E o meu problema não é quem manda em mim. Não é autoridade sobre mim. É o que está dentro de mim. Porque Jesus disse, nenhum poder teria sobre mim se do alto não lhe fosse concedido. Então, se um escravo dissesse, o Senhor é meu Senhor, porque Deus até aqui permitiu. Quando o Senhor Deus não quiser, que é Senhor do Senhor e meu, eu serei livre. E assim é. Nós não temos por que nos sentir frustrados, diminuídos, porque somos escravos, porque somos funcionários, porque somos trabalhadores, ou porque sejamos o que for. Deus é que é tudo. E nós somos todos dependentes dele. Então Paulo também disse, se você pode ser livre, seja livre. Mas se não, não fique frustrado por isso. Paulo ensinando que ele deve servir bem o seu senhor, mas se houver tempo de ser liberto, que seja. Quer dizer, você pode prosperar. Não é porque você nasceu escravo, você vai terminar a sua vida escravo. Se você conseguir ser livre, seja livre. Agora, como Onésimo, o escravo, fugiu, Paulo mandou se apresentar de novo ao senhor dele. Não disse que agora para Onésimo era só vitória, não. Volte, você é escravo.
Você deve satisfação ao seu senhor. Pois bem, orando pelas autoridades. Observe que não é tentando mudar nada, é orando para quem está em eminência. Há alguns que acham que nós não devemos nos meter com o nosso Estado, devemos viver uma vida bem isolada. Não é isso que Paulo disse, não. Paulo disse, eu sou cidadão romano. Eu diria o quê? Se me prendessem, ei, eu sou brasileiro. Eu tenho direitos aqui nesse país. Paulo disse, eu sou romano, cidadão, e sou por nascimento, disse Paulo. Então, Paulo exerceu direitos políticos? Você acha isso? Paulo se meteu na política? Não. Mas Paulo sabia quem ele era e ele estava ali no mundo, abençoando o mundo, ensinando. Não se candidatou a nada, não quis ser nada. Ele era um pregador do evangelho, mas ele era um cidadão romano. E quando precisou disto para o evangelho, ele usou esse direito de romano pelo evangelho. Vocês entendem? É direito nosso. Nós devemos orar. O que você acha? Você chegar diante de autoridade aqui no Brasil e dizer, olha, eu tenho orado por você todos os dias, ou pelo Senhor todos os dias. Para quê? Para que Ele te abençoe e te ajude. Não é bonito? Não é respeitoso? Deus colocou o Senhor aí. Faça direito, porque se o Senhor não fizer direito, o Senhor vai responder a Deus. Talvez aos homens o Senhor não responda não, mas a Deus o Senhor vai responder. Então isso é correto. Nós devemos ter respeito pelas autoridades. Começa aí. E o respeito vai descendo desde a autoridade maior até as menores autoridades que estão próximos em nossas cidades e respeitar a todos. Não atitudes erradas, mas a autoridade. Não seja desrespeitoso. Um cristão não é desrespeitoso. Um cristão trata os outros de senhor, senhora. É assim que nós tratamos em respeito. Devemos tratar bem a todos os homens, sabendo que aquele que é o maior de todos se tornou servo de todos. Então não tenha medo de ir para baixo. O caminho de subir é descer e o caminho de descer é subir. Diminua-se a si mesmo e você verá que Deus colocará você em um lugar alto. Não porque você deseja um lugar alto, mas é porque é sua obrigação ser simples e ser humilde. E você é um filho de Deus. A vitória é a sua herança. Então não tema a posição que você está. Você vencerá, você subirá. E a Bíblia continua dizendo que isto é agradável a Deus. Isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Senhor. Olha só. O respeito, então, é bom e agradável. Nós, então, sabendo as autoridades, respeitando as autoridades, então isso descerá para a nossa casa, desde a mais alta autoridade. Então você respeitará o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos. Você será respeitoso com todos. Primeiramente, respeitará a Deus. O que acontecerá? Quando você é respeitoso, você recebe aquilo que você dá. Então você atrairá para você respeito. Você será uma pessoa que zelará do bem. E o apóstolo Pedro disse, quem vai querer o seu mal se você for zeloso do bem? Não vão querer briga com você se você zelar do bem, se você for um bom vizinho, um bom patrão, um bom funcionário. As pessoas gostarão de você. E você viverá uma vida quieta. Você terá exemplo para dar a seus filhos crescerão respeitosos, respeitarão você, você respeitará os seus filhos, e você terá uma vida quieta. O pão chegará na sua mesa sem dificuldade, porque você está correto com Deus, é respeitoso. O pão chegará na sua mesa, você vencerá a cada dia, Deus ouvirá suas orações. Então, se você tiver alguma necessidade, Ele lhe dará aquilo que deseja o seu coração e você viverá uma vida quieta. Você irá sábado para a feira comprar seus quiabos, suas hortaliças.
você fará suas comprinhas de 15 em 15 ou de mês em mês, e seus filhos irão para a escola e voltarão e serão guardados do mal por Deus, e você ensinará a seus filhos o caminho do Senhor, e eles vão crescer, e quando tiverem idade de entendimento, receberão o Espírito Santo, serão cheios da graça do Senhor, e se houver tempo, farão mais para Deus do que você tem feito até aqui. É isso que nós devemos ter em nosso dia a dia, meus irmãos. Uma vida quieta. Mas para termos isso, devemos primeiramente buscar a Deus em oração. Buscar a Deus e vir à igreja. Porque é assim que nós temos colocado hoje. Nossos irmãos se reuniam em catacumbas com risco de morte. Oh, como aqueles cultos eram maravilhosos. Mas hoje, nós não temos risco de morte. Então os cultos são mais diferentes. Não quero que nós tenhamos dificuldades para valorizarmos mais os nossos cultos, mas o fato é que o ser humano não é assim. Só valoriza quando perde ou quando tem muita dificuldade. Por isso, vamos servir a Deus com satisfação, com alegria, vamos vir à sua casa. Quanto mais você busca a Deus, mais você deseja buscá-lo. Quanto mais você ora, mais você deseja orar. Quanto mais você lê a palavra de Deus, mais você quer ler. E é assim, quanto mais você lê a mensagem, mais você desenvolve o desejo de conhecer mais a mensagem. Tem que ter um começo. E tudo começa em algum lugar. E começa aqui. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Se você diz para mim, eu não sei como fazer, não sei como melhorar, não sei como sair aqui desse atoleiro na minha vida, pastor, o que eu faço? Eu vou lhe dizer, comece a orar. Diga, Senhor, Tu és poderoso, Tu és mais forte do que eu. Quando a criancinha fica no meio da rua, com perigo do carro atropelar, o pai segura pela mão e arrasta. Pois bem, nosso Pai é mais forte do que nós. Ele tem condições de nos colocar em lugar seguro. Então, ore, Senhor, minha vida não está como deveria estar. Me ajude que ela chegue onde deve chegar. E Ele, Pai amoroso, tomará você pelos braços e colocará num lugar seguro e você crescerá. Amém? Você está feliz em saber que o que eu estou dizendo é a verdade? Se você deseja o Senhor, mais Ele te deseja te ajudar. E há muito mais para você do que você consegue pedir. Ou ainda, Deus tem muito mais coisas para dar a você do que você conseguiria pedir a Ele. E por que você não tem? Porque você não tem andado em sua presença. Por isso, caminhemos todos nós na presença do Senhor. Essa tarde, eu tive uma notícia ruim. Eu não sei se já chegou aos seus ouvidos, mas a Venezuela foi decretado um estado de eu não sei como é que chama, ditadura, não sei como chama. E um pastor mandou para mim alguns áudios e parece que a coisa lá não está boa, não, na Venezuela. Nosso país vizinho. Morreu Fidel Castro, parece que agora nós temos o Maduro ali. Eles estão tomando posse das coisas. Aquilo é comunismo. Dizendo que se alguém tem duas casas, bom, uma é sua, a outra vai ser doada para alguém. Se você tem uma escola, a escola particular, agora a escola é do Estado. Se você tem um banco, sem falar dos bancos, né? Mas os bancos também são tomados pelo governo. Se você tem uma clínica de saúde, a clínica agora é do governo. Se você tem terras, a terra agora é do governo. E a coisa ficou nesse ponto. Nós temos irmãos na Venezuela. E aconteceu aqui próximo de nós. E nós passamos por isso, meus irmãos. E eu não gosto, eu não me interesso. Por muito tempo isolei a política. Não olhei para esse lado. Mas não porque eu tenha sido ensinado assim pela mensagem ou pelo profeta, ou pela Bíblia. Mas o fato é que nossos governantes aqui apoiam esse tipo de coisa. É uma vergonha.
E eles vão na televisão, vão nas redes sociais e defendem esse sistema ditador aí. Observe, isso está perto de nós. Isso podia ser aqui no Brasil. Não seria coisa boa. Tem gente morrendo, tem gente passando dificuldade. E eu não tenho notícias dos irmãos da Venezuela, mas sei que lá, irmãos, há pessoas como nós aqui. Nós devemos orar. Alguma coisa está acontecendo no mundo e nos alcançará. Eu tenho a opinião de que não vai melhorar para nós, não. Ou seja, comunismo, ou seja, capitalismo, ou seja, direita, ou seja, esquerda, nós estamos fora. A política é do diabo, disse o irmão Brana. Ele não disse que os políticos todos são do diabo. Ele falou que há política. Porque o maior de todos os políticos é o diabo. Ele sabe como fazer as coisas. E, finalmente, não vai ficar bom para nós. Então, nossos irmãos da Venezuela agora sofrem agora essa expropriação, né? Estão tomando o que é deles, dando ao Estado. E tomando os passaportes, ninguém pode sair do país mais. E está aqui bem perto. E, se não me engano, a Venezuela também faz fronteira com o Brasil. Então, nós temos irmãos no Amazonas, no Pará. Isso influencia diretamente os irmãos ali, porque pessoas vão fugir e tantas coisas. Há uma série de acusações que tem a ver com drogas também, com as Farc. O negócio é tão grande, a associação com o tráfico aqui do Brasil, desse pessoal da Colômbia e tudo mais, todos associados. Ou como é que eles conseguem tantas armas? Meus irmãos, guerra não é coisa boa, não. Nenhuma guerra civil é coisa boa, não. Nenhum tipo de guerra é coisa boa. Principalmente uma guerra civil. E nós já vivemos números ruins. Um irmão, recentemente, no Rio de Janeiro, foi morto. Nós o conhecemos demais da conta. Viu minha esposa crescer. Ele chegou em sua casa. Minha sogra estava em casa, também tinha chegado um domingo de tarde. Chegaram em casa. Minha sogra estava cuidando do almoço dela. Chegou da igreja, foi lá cuidar do almoço. Ele chegou da igreja, parou o carro na porta, a esposa desceu e ele foi a algumas casas mais adiante de carro, guardar o carro numa garagem que ele alugou, que ele não tem garagem. Quando foi guardar o carro, 2 motos trocaram tiros. E um dos tiros foi no peito dele e ele morreu. Ele é um irmão nosso, muito conhecido. E isso podia ser eu ou você. A coisa está crescendo. Você diz isso foi o sul do país? Não é o sul do país. Não é o centro-oeste. Já está vindo para Salvador. Sabiam vocês disso? Nós devemos orar para que nós tenhamos uma vida quieta. Orar para que Deus venha em cena e proíba esse pessoal e coloque mais policiais na fronteira para as armas não entrarem. Para prenderem esses... De onde vêm as drogas? É feito no fogão a lenha? A droga é feita no fogão a lenha? É? Não, é em farmácias, em grandes clínicas, em grandes laboratórios. Por que não fecha o laboratório? É porque tem muito dinheiro indo para algum lugar. É só fechar os laboratórios. Até eu sei disso. Mas por que não fecham? É algum analfabeto que está fazendo droga? Não, é alguém que tem diploma. Por que não prende essas pessoas? Porque tem muita propina por aí. Mas nós podemos ter um país melhor. Ou será que os irmãos do Canadá são menos pecadores do que nós? São? Não são. Nós devemos orar. Nós temos uma história ruim aqui no Brasil. Olha a história. Nós temos uma história ruim no Brasil, mas nós podemos mudar isto. Você pode orar para ter uma vida quieta. Quero que os irmãos orem, então, pelos irmãos da Venezuela. Orem por nosso país, para que que os rumos se encontrem os trilhos de novo. E quem quer que seja que assuma pelos pobres, sabe, pelo que é certo. Eu ouvi uma cena triste, me perdoem,
Geralmente eu não falo desta maneira, mas é importante eu falar isto. Nós somos brasileiros. Eu vi um advogado chamar o desembargador de ladrão e outros adjetivos. O desembargador recebeu uma proposta. Está na internet aí, uma proposta de julgar alguém, favorável a alguém, por 500 mil. Aí ele ligou para o escritório do advogado que estava contra esse outro e disse, olha, me ofereceram 500 mil para eu ser favorável à causa aí que você está contra. Se você me oferecer 700, a gente fecha. Sabe o que o homem gritou? Aqui não é o Palácio, aqui não é o Senado Federal, aqui não é a Câmara dos Deputados. Que vergonha! Aqui é um tribunal de justiça. Um homem velho. Tem que ser um velho para dizer certas coisas mesmo. Vamos prender ele agora? Não podem prender. Velho é de menor. Agora vai eu dizer. Até eu provar, eu estou preso. Mas o homem disse que você vai confiar no quê? Na justiça? Ou os juízes são corretos? Ou todos os juízes são corretos? Estão tudo corretos? Não são. Há muita coisa corrompida e nós podemos orar para Deus nos dar bons tempos. Bons tempos, devemos orar, ser respeitosos a todos, viver uma vida com Deus em oração. Então nossa vida começa a mudar. Porque a santificação chega. E vai acontecer que na sua presença, seja um rei, seja um deputado, quem quer que seja, terá que fazer reverência ao ambiente que te acompanha. Porque maior é o que está em você do que o que está no mundo. Vocês entendem? Alguém que vem sem Deus perto de você vai ter que chegar na sua presença e saber que você está cercado por anjos. Ele tem que respeitar isto. Não é aquele ser humano ali, mas é o Espírito que está nele. Vocês entendem? Se nós formos para um lado de sermos críticos, sabe, de sermos desonestos e de vivermos uma vida fútil, nós vamos perder nosso poder. Mas se você viver uma vida de oração por todos, é fácil você chegar diante de alguém e dizer, eu tenho orado por você. Você tem segurança para tratar com aquela pessoa. Agora, se você fica em casa falando mal de alguém, você não tem segurança para ir diante de uma pessoa. Ela pode estar armada, pode estar contra você o quanto for, mas quando você chega diante de uma pessoa pela qual você ora, você tem argumento. Vocês estão me entendendo? O diabo já chega tomando a bordoada, porque ele está naquela pessoa querendo fazer o seu mal, mas Deus está em você querendo fazer o bem para aquela pessoa. Vivendo assim, você anda com segurança aonde for. Vocês me entendem? Mas, para tanto, devemos viver uma vida de oração. O nosso momento não é um bom momento, não. É um momento difícil. Difícil realmente. Nós precisamos que alguma coisa aconteça. E nós não queremos eu estava até falando com a minha esposa, não queremos ter um país diferente, um país militarizado, não queremos a volta dos militares, mas nós não queremos virar uma Venezuela, nós queremos liberdade. Devemos então orar para que alguma coisa aconteça, porque foram os gentis alemães que deram luz ao nazismo. Foi a Alemanha luterana que deu luz ao nazismo. Sabiam vocês disso? Imagine o Brasil, o que é que pode dar à luz? Se os alemães da Reforma deram luz ao nazismo, o que é que pode nascer aqui do Brasil? Nós devemos orar para que Deus nos guarde. Amém? Que Deus abençoe a todos. Oremos pela Venezuela, pelos irmãos ali, que Deus dê livramento. São irmãos que amam a mesma mensagem que nós amamos, estão ali. Não só ali, no Chile, na Bolívia, na Colômbia, temos irmãos em todos os lugares. Vamos orar por todos. Amém? E vamos viver uma vida quieta. Vamos ser mais
abrir a Bíblia no livro de Mateus, vamos ler e vamos ir à comunhão. Eu não queria demorar tanto, Deus sabe de tudo. Mateus 26 é o texto da comunhão. Mateus 26, 26. Acharam todos? E quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e deu aos discípulos e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que, desde agora, não beberei deste fruto da vide até aquele dia em que eu beba de novo convosco no reino de meu Pai. E, tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Em João 13, nós encontramos que, verso 2, que a ceia havia acabado, esta comunhão havia acabado. Então, no verso 4, ele se levanta da ceia. Verso 6, 5, ele deita água numa bacia e começa a lavar os pés daqueles discípulos e a enxugar com as toalhas com que estava cingido. Aproximou-se de Simão Pedro, que ele disse: Senhor, tu lava-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse: O que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Então Pedro falou: Nunca me lavarás os pés? E Jesus respondeu: Se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse Jesus: Aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Porque bem sabia ele quem o havia de trair, por isso disse: Nem todos estáis limpos. Depois que lhes lavou os pés e tomou os seus vestidos e assentou-se outra vez à mesa, disse-lhes: Entendeis o que vos tenho feito? Se vós me chamais mestre e senhor, dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também.